21 anos, sou missionária, graças a Deus, estudante de psicologia na PUC Minas, e hoje à noite eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da minha felicidade e da minha vitória. Eu sou paciente de esclerose múltipla, tem 5 anos que eu fui diagnosticada, e o que eu gostaria de falar com vocês hoje é um pouco relacionado a isso e o que Deus fez na minha vida. Antes eu quero deixar para a meditação de vocês Salmo 27, versículo 3, que diz assim: ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. É o meu salmo favorito, desde quando eu era adolescente, e ele tem muito a ver com a minha vida. Quando eu fui diagnosticada com esclerose, eu tinha apenas 16 anos e eu fui para o CTM Vida, que é o internato, em que eu me formei em Missiologia. E eu quero deixar meu abraço desde já para todos os meus colegas da 4ª geração. Eu amo muito vocês, obrigado por terem acreditado em mim, cuidado de mim, nesse tempo que eu fiquei no CTM. E quem tem esclerose múltipla, quem conhece alguém que tem esclerose múltipla, quem tem alguma doença ou passou por alguma dificuldade que você ouviu que não tinha solução para ela, assim como não tem cura na medicina para esclerose, entende que quando a gente ouve isso, muitas das vezes, se não todas as vezes, a gente costuma perder o chão. A gente se sente engolido de alguma maneira. E durante 3 anos a esclerose múltipla tentou me engolir de várias maneiras. E ela conseguiu, em algumas vezes. Eu sempre tentei ser forte, lutar, só que existem momentos que não é porque você não está tentando, é porque você já não tem mais forças para fazer alguma coisa. E este meu momento foi há exatamente 2 anos atrás, mais precisamente há 2 anos atrás e 7 dias. No dia 20 de maio, eu comecei a ter um surto e eu fui para o hospital. E eu estava numa fase muito difícil, porque eu estava tendo cerca de 3 ou mais surtos por ano. Eu tomava uma medicação 3 vezes por semana, beta-interferona A, e ela é muito forte. Ela causava diversos sintomas em mim. E no final das contas ela era para diminuir a quantidade de surto e melhorar a minha qualidade de vida, mas ela não estava fazendo isso. Aí eu fui para o hospital e, como meu médico já dizia, eu era muito nova para ter problema com corticoide, só que de fato eu não tinha, até nessa semana. Foi uma semana muito difícil, não só fisicamente, porque eu não estava só com o meu corpo ruim, eu estava passando por muitos problemas, fora a esclerose múltipla. E eu fui para o hospital, o corticoide fez um efeito contrário. Foi uma euforia inversa, que foi a descrição pelo meu médico. Não é aquela coisa boa de sentir. Na verdade, a euforia é uma coisa muito boa, você imaginar o oposto dela. Foi terrível, foram cerca de 3 enfermeiros que tiveram que me segurar, eu me debatia, eu pedi apoio, tiveram que me botar no A2, minha mãe ficou um tanto quanto assustada. E durante aquela semana, tudo de errado que podia acontecer, aconteceu. Eu tinha um quadro de algumas alucinações por causa dos remédios. Eu tomava mais de 4 comprimidos por dia, precisava de tomar remédio para dormir. E é horrível você ter seus 17, 18, 19 anos e precisar de um remédio para dormir. É horrível quando você é novo e você escuta que as suas chances de fazer alguma coisa no futuro são bem menores. Você ouvir que você tem uma doença que não tem cura, que essa doença pode te deixar cega, surda, muda, paraplégica, tetraplégica ou te matar. Então, de certa forma, isso vinha me engolindo nesses 3 anos. E nessa semana isso passou todas as medidas que podiam passar. Quem me acompanhou nesses 3 anos sabe. Quem esteve do meu lado no CTM ou aqui em casa, meus amigos sabem o que acontecia comigo quando eu tomava a injeção ou quando eu ia para o hospital. E a gente tenta ser forte, mas às vezes não está ao nosso alcance. Muitas das vezes
nós não podemos fazer nada. Eu fui para a igreja, estava tendo uma festividade feminina, um congresso feminino na igreja, e eu fui, na verdade, eu nunca entendi bem por que eu decidi ir na igreja aquele dia, porque eu não estava afim de que orassem por mim, eu estava entupida de corticoide, eu estava muito mal. Foi uma semana que eu fiquei quase 2 dias sem conseguir dormir, eu tinha muita arritmia e eu tenho um certo pavor quando eu tenho arritmia, eu não consigo lidar com isso. E eu tive uma alucinação nessa semana que a minha mãe estava tentando me matar, me enforcando. No mínimo deprimente você ter uma alucinação e achar que a sua mãe está tentando te matar. E eu cheguei na igreja, eu chorava, as lágrimas saíam, eu nem conseguia controlar e muitas coisas foram acontecendo no culto que foram me deixando pior. Aí eu fui no culto para falar com a minha mãe que eu ia embora. Aí bem na hora que eu cheguei lá, o irmão que estava dirigindo o culto falou assim que ele sentiu de Deus já pelos enfermos. Eu não estava com saco para aquilo. Não é falta de respeito, não, é porque chega uma hora que você não está afim mais. Eu não queria mais uma oração, ia ser só mais uma oração. No CTM, minha colega Juliana brincava comigo quando eu tomava injeção, ai guria, eu não sei se é mais uma ou menos uma. E eu dizia sempre, Ju, eu espero que seja menos uma. Eu espero de verdade que seja menos uma. Mas eu já cheguei a um ponto que nessa semana eu achava que ia ser sempre mais uma. E que a oração era também só mais uma. E a minha mãe tentou me segurar, eu queria ficar, eu queria descer. No que eu tentei descer, o irmão falou que queria orar pelos enfermos, os enfermos já estavam vindo na frente. Ele falou assim, olha, mas não sou eu que vou orar, quem vai orar vai ser o pastor Eliseu, que é o pastor que estava lá como convidado para pregar na região de São Marcos, na festa. E quando ele pregou no microfone, ele me chamou. Ele falou assim, irmã Rebeca. Eu olhei assim, não, eu não queria mais. E eu acho que você entende isso. Às vezes a gente não quer mais. Ele falou que no começo do culto ele me viu lá no fundo e Deus falou com ele, ora e unge a Rebeca. E ele falou assim, Senhor, eu não posso fazer isso, eu não estou na direção do culto, é antiético. E Deus é uma pessoa que ele respeita tudo que precisa ser respeitado. De fato, ele não estava na direção do culto. Então Deus tocou no coração do irmão que estava dirigindo o culto e passou o microfone para ele e ele falou, eu preciso orar e ungir você. Deus colocou esse microfone na minha mão, porque eu disse que eu não podia pegar simplesmente o microfone, então ele colocou, ele quer que eu faça essa oração. Eu olhei para ele, beleza, pode orar, né? Só mais uma oração. Ele orou por mim, eu fui para casa depois disso. Na outra semana eu decidi que eu não queria tomar mais a medicação, meu médico não estava no Brasil. E quando ele voltou, ele perguntou para mim se eu estava tomando, eu disse que não. E não é uma coisa que eu costumava fazer, na verdade toda vez que eu dizia que eu não ia fazer, que eu não ia tomar, a injeção eu tomava. É no mínimo burrice você ter uma medicação na medicina que vai te ajudar a melhorar a sua qualidade de vida e você falar que você não vai tomar ela. Então, desde já eu quero deixar bem claro que eu não estou aqui para dizer que a medicina é ruim. Muito pelo contrário. Eu acredito na medicina, ela é minha aliada, e eu acredito que Deus capacita as pessoas para cuidar uma das outras. Então, eu decidi não tomar. Meu médico falou que nesse período ele tinha decidido que não era para mim continuar tomando, e ele suspendeu a medicação. E eu fiquei naquela incógnita, né? Feliz, porque eu não tinha que tomar aquele raio daquela injeção 3 vezes por semana, porque é um saco, é horrível, é dolorido, é deprimente. E passou o primeiro mês, passou o segundo mês, eu fiz uma ressonância magnética, que são fotos do cérebro da coluna cervical, que, para quem não sabe, minha doença são lesões do cérebro na coluna cervical. E quando ele foi ver a ressonância anterior e a nova, que ele tinha que comparar para saber como é que estava o andamento da esclerose, ele olhou para mim e falou assim, a gente estava no corredor do SMU, aqui de Belo Horizonte, e ele disse, Rebeca, dá glória a Deus. Eu olhei para ele, por que, doutor Rodrigo? Ele falou assim, a sua lesão de maior importância, ela simplesmente, que é responsável por todos os seus surtos que você teve até hoje,
ela simplesmente desapareceu. Eu olhei pra ele meio tipo assim, oh, isso acontece? Ele disse não. Não acontece. A esclerose múltipla é uma doença degenerativa. Todo mundo sabe que ela não para, ela não regride, ela vai tomando tudo que você tem. E às vezes a vida da gente tem isso, né? As coisas, os problemas acontecem e eles vão tomando tudo que a gente tem. A esperança, a vontade de levantar da cama, de trabalhar, de lutar pelos seus sonhos. Eu acredito que todo mundo tem um pouco disso na vida. E eu fiquei muito feliz, eu fui pra casa, mas eu ainda tava naquela, tipo, será? Será que vai ficar tudo bem? Porque eu já tinha passado 3 anos da minha vida tendo fé, acreditando e não tinha mudado a minha situação. Por fim, eu cheguei a um ponto que eu não estava acreditando mais. Eu não queria mais acreditar porque eu não queria me frustrar. E passou o 6º mês, o 7º mês, os meses foram passando, passou o 1º ano, 1 ano e meio, e hoje, dia 27 de maio, fazem exatamente 2 anos que eu não estou em nenhum surto da esclerose múltipla, eu não tenho nenhum ataque, eu me sinto bem nesses 2 anos, eu não tive nenhuma recaída, apesar de passar mal algumas vezes, mas na maioria das vezes não tem a ver com a esclerose múltipla. E você deve estar se perguntando, tá, Rebeca, por que você está falando isso pra gente hoje? O que eu queria dizer pra você é que existe algo maior, muito maior, do que o problema que você tem. Eu tenho uma doença que ela não tem cura na medicina, tudo que eu tenho dela são só certezas de que alguma coisa vai dar errado lá na frente, que eu vou perder alguma coisa e que eu não vou conseguir fazer outra coisa. E a gente passa por isso durante a vida. E a gente perde a esperança. Hoje eu estou falando isso para você não perder a esperança. Tem 2 anos que eu não tenho nada e eu não estou fazendo uso de medicação. Tem 2 anos que a minha vida é completamente normal. Eu faço tudo que os meus amigos conseguem fazer. Às vezes eu não consigo acompanhar o mesmo ritmo, mas eu ainda acredito que eu acompanho muito bem. Eu tenho uma vida normal. E o mais importante, a minha amiga Juliana tinha razão. Era menos uma injeção. E hoje eu gostaria que você pensasse que o que você está passando é menos um. Acredita. Não desiste de acreditar, porque no momento em que eu achei que era só mais uma oração, no momento em que eu achei que era só mais um dia na igreja e que eu tinha desistido de acreditar, foi exatamente no momento em que Deus fez um milagre na minha vida. E Ele tem feito durante esses 2 anos. Quem é paciente de qualquer tipo de doença sabe que você conseguir levantar da cama e fazer todas as coisas que você quer fazer durante o dia é um milagre, cara. É um milagre você conseguir fazer uma faculdade, acompanhar todos os seus amigos, trabalhar. É um milagre você... Eu vi isso num filme uma vez, eu acredito muito nisso. É um milagre você conseguir dizer não às drogas, adolescente. É um milagre você, irmã, mulher, ser mãe solteira e conseguir cuidar do seu filho e batalhar pelas coisas que você consegue. É um milagre você conseguir lutar pelo seu casamento e continuar mantendo seu casamento depois de tantos anos. É um milagre, adolescente, você conseguir estudar e ter um futuro. É um milagre. É um milagre você acordar e respirar. Lembre-se disso, dê valor para a sua vida. Porque eu acredito que você estar aqui agora, você estar assistindo esse vídeo, já é um milagre por si só. Você é um milagre, mesmo que você não tenha uma doença, mesmo que você não tenha qualquer problema ou qualquer situação. Eu quero deixar para finalizar esse vídeo que o versículo 14 do Salmo 27, que diz assim: espere no Senhor,
Seja forte, coragem, espere no Senhor. Talvez hoje seja aquele dia, talvez esse vídeo seja só mais um vídeo que você está assistindo. Mas quem sabe hoje não é o dia que Deus vai ouvir o seu clamor, como Ele já tem ouvido, e vai dar um basta na sua história. Obrigado. Deus abençoe a todos vocês que assistiram esse vídeo. Obrigada a todas as pessoas que oraram e oram por mim. Não deixe de orar pelas pessoas. Talvez, na sua opinião, seja só mais uma oração. Mas quem sabe essa não é uma oração que vai mudar a vida de alguém. Deus te abençoe.